Olha, vai dar ruim, hein? A Polícia Federal terminou a investigação e o processo começou a andar. Agora está com o Ministério Público que tem algumas perguntas. Eu vou te refrescar um pouquinho a memória. O que aconteceu? O Bolsonaro fez uma viagem para o Japão em 2019. E nessa viagem tinha uma escala na Espanha, em Sevilha. E lá em Sevilha, na Espanha, descobriram que tinha 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro. 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Pois bem, ficou aquela, caramba, como é que foi parar essa cocaína? Pois bem, o governo espanhol fez a sua própria investigação do que aconteceu lá na Espanha, porque o que aconteceu no Brasil não tem como eles investigarem. O Exército Brasileiro também fez uma investigação e a Polícia Federal fez outra. A investigação da Polícia Federal terminou em bombas. Vamos lá, primeira investigação do governo espanhol. O governo espanhol investigou, denunciou, processou e condenou o militar que estava com 39 quilos de cocaína a 6 anos de prisão. Então ele está condenado a 6 anos na Espanha. Ok. No depoimento à Espanha, o pobrezinho militar disse que não, essa foi a primeira vez que ele viajava com drogas para o exterior e que o máximo que ele fazia antes é que nas viagens que ele fazia ao exterior, porque ele como militar ia muitas vezes, que ele contrabandeava produtos para revender no Brasil, que era isso que ele fazia, mas que não, ele nunca tinha viajado com drogas antes. Ok. O governo espanhol não podia ter indícios de viagens anteriores. Ok, foi condenado a 6 anos de prisão. O Exército Brasileiro, que adora proteger seus militares, pediu a extradição dele para ele cumprir a pena no Brasil. O governo espanhol, que previu que o Exército queria, na verdade, proteger o milico, falou não. Os 6 anos ele vai cumprir aqui, vocês que se virem com ele depois. Mas 6 anos ele fica enjaulado aqui. Porque no Brasil você sabe como é, né? Os militares fizeram a investigação própria e decidiram e concluíram que este militar que está preso na Espanha agiu com outro militar. E que eles agiram sozinhos e condenou esse militar a 14 anos de prisão, dos quais serão descontados os dias que ele cumprir na Espanha. Então o que queriam era o seguinte, ele é réu primário. 14 anos na lei brasileira cumpre 1/6 da pena, é réu primário. Então o militar ia ficar menos de 3 anos preso. Agora lembre-se, a justiça militar é um babado. Pensa num lugar onde um protege o outro. Capaz de não ficar nem os 2 anos e meio preso, não ia ficar nada preso esse cara. Então por isso estavam pedindo a extradição dele desesperados. Aí, para manter o esqueminha, né, que o esquema ocorre. Aí, eu já chego lá para falar sobre o esquema. Aí o governo espanhol falou que não, e não, vai ficar lá 6 anos na Espanha, 6 anos. Então mais do que ficaria no Brasil, muito mais do que ficaria no Brasil. Tá. A Polícia Federal também investigou. E a Polícia Federal foi muito além da investigação dos militares, que obviamente os militares se protegem. A Polícia Federal descobriu o quê? Que esse rapaz ele fez várias viagens. Ele fez 4 viagens, pelo menos, é o que a Polícia Federal conseguiu descobrir, assim, com prova, não é indício não, com prova, comprovado por A mais B, tudo mais, com mensagem de celular, tudo mais, que ele fez 4 viagens nacionais. Então os aviões da Força Aérea Brasileira são usados, quando você vê um avião assim passando, você fala, Força Aérea Brasileira, saiba, pode estar levando drogas. Os aviões da Força Aérea Brasileira são usados para levar drogas entre estados do Brasil, para ajudar o tráfico de drogas, porque, é difícil para um traficante, tem Polícia Federal na cola, tem polícias militares, polícias civis, Ministério Público na cola, aí o traficante tem que alugar um jatinho ou um avião pequeno, aqueles teco-teco, geralmente é um avião que eu sei porque aprenderam já aviões de gente ligada numa investigação de gente ligada ao Narcos Rogério, aquele senador bolsonarista, tinha um assessor dele envolvido num mega esquema de cocaína. E aí, o que aconteceu? Os aviões eram assim, segundo a Polícia Federal, esse avião era para cocaína, o avião abandonado. Por quê? Porque tiram todos os bancos do avião, só fica o banco do piloto e o resto é lotado, vai lotado de droga nas viagens. Então não tem banco, não tem nada, o avião é adaptado. É um processo que até demora alguns dias para adaptar o avião. Então, imagina como é difícil para os traficantes. Muito mais fácil levar no avião da FAB, é um avião grandão, cabe muito mais. Só que, para levar no avião, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma fiscalização. Por quê? Porque todo mundo que embarca no aeroporto, seja alguém da FAB ou não, é revistado no aeroporto. Então tinha algum tipo, aí não estou dizendo, a Polícia Federal,
tinha algum tipo de facilidade nessas vistorias. Não era feita a vistoria, ele conseguiu fazer 4 viagens. Inclusive, a Polícia Federal descobriu que ele se comunicava com a esposa, esse militar que está preso, e aí eles tinham um código. E aí, quando ele conseguia levar a droga, ele mandava sempre alguma foto, alguma coisa que tinha um ok. Uma vez ele conseguiu levar cocaína para o Pará, e aí ele mandou foto de um terço assim, fazendo como se fosse um joia com um terço na mão. Aquilo, segundo a Polícia Federal, era o ok, ó, consegui, entreguei aqui, ó, vamos ganhar o dinheiro. Não fui preso, vamos ganhar o dinheiro. Ele também fez 3 viagens internacionais, né? Então a Força Aérea Brasileira virou um dos aliados do tráfico internacional de drogas. Essa Força Aérea Brasileira do governo Bolsonaro. E esses vagabundos falando em fiscalizar a urna eletrônica, né? Que coisa. Aliás, vamos lembrar uma coisa, falar em drogas. Aprenderam agora em Serra Leoa fica na África, um navio que tinha destino à França, que saiu do Brasil com 4 toneladas de cocaína no navio. O navio saiu do Brasil, a Marinha Brasileira não viu. Por quê? Porque os nossos milicos estavam muito ocupados fazendo notinha contra as urnas eletrônicas. Aí não viram que tinha cocaína saindo dos portos brasileiros, não fiscalizaram. Essa é a nossa marinha. A mesma que tem navio que está há 6 anos, por acaso 6 anos é desde que acabou o governo Dilma, mas está há 6 anos, são 4 aí de Bolsonaro, em que eles ficam aí atacando a democracia. A deriva, estava ali a deriva na Baía de Guanabara, bateu na Ponte Rio-Niterói outro dia, lembra disso? São 78 navios à deriva que a marinha não faz nada. Mas nem para aplicar uma multa e arrecadar um pouco, não, nada, faz nada. É vagabundo mesmo, é da pior espécie. Aí, essa marinha. E a aeronáutica transportando droga para lá e para cá. Só esse militar foram 4 no Brasil e 3 internacionais. Teve uma viagem que foi para o Azerbaijão, ele também parou em Sevilha e lá ele conseguiu com a droga. Então não era a primeira viagem dele, o que ele falou na Espanha era mentira. Obviamente a justiça espanhola não tinha como comprovar isso, não compartilhou provas com a Polícia Federal, até porque a investigação da Polícia Federal acabou bem depois, já tinha sido condenado e tudo mais, mas ele tinha transportado drogas para Sevilha uma vez já. Esse militar brasileiro, bolsonarista, esse é o bolsonarismo. Aí o que descobre a Polícia Federal? Que, ele atuava junto com outro militar, e eles faziam ali o transporte da droga e eles também faziam o contato com os traficantes, tanto no Brasil quanto na Espanha, como em outros locais. Só que esses traficantes no Brasil eram no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Agora lembre-se, quantos militares tem no Brasil? Mais de 100 mil. Estamos falando de 2 aí. O Ministério Público tem pergunta sobre a investigação da Polícia Federal e está tendo investigação também no Ministério Público. Por quê? Para ir além. Porque a Polícia Federal investigou só esses 2 militares. E o relatório da Polícia Federal diz o seguinte, olha, eles contavam com ajuda nas vistorias. Agora vamos lembrar, 3 dessas vistorias, são 3 viagens em que a Polícia Federal comprova que ele transportou drogas. Uma, ele foi pego lá na Espanha, senão não estaríamos nem falando aqui sobre isso, que ele continuaria cometendo crime. 3 dessas foram feitas no governo Bolsonaro, e quem faz a vistoria quando é o avião do Bolsonaro é o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é do general Heleno. Ele é o chefe do GSI. Todos, veja bem, todos os militares que estão no GSI foram escolhidos a dedo pelo general Heleno. Todos eles. Não é, não, já estava aqui e vai ficar. Não. O general Heleno trocou toda a equipe em 2019 quando ele assumiu. Então, esse militar que também fazia parte da viagem, ele foi escolhido a dedo, se não pelo general Heleno, por gente que foi escolhida a dedo pelo general Heleno. Então você tem aí, isso não é conexão direta, é conexão indireta de primeiro grau, que é general Heleno, mais um e esse. Ou já é a direta desse militar aí que está preso com o general Heleno. E aí, quem faz as vistorias, quem faz a fiscalização da segurança do avião presidencial? Veja bem, uma coisa é você me falar, Thiago, sou um sujeito ingênuo, eu acho que pode ter um militar ou outro que é corrupto ali, eles fazem o próprio esqueminha ali de corrupção, e aí eles devem pagar alguma coisa aí para alguém não fazer a vistoria que tinha que fazer, levam ali a mala, essa pessoa que ia fazer a vistoria, a Polícia Federal não quis investigar quem era. Quem era o militar que fez a vistoria dele para ele embarcar para Sevilha? E quem fez da última vez que ele conseguiu levar droga? E na outra viagem, foram 3 que ele conseguiu levar. Uma ele foi pego, né? 3 que ele levou. Uma foi pego, 2 ele conseguiu, internacionais. Quem fez a vistoria? Quem fez a vistoria nas 4 viagens que ele conseguiu no Brasil? A Polícia Federal não foi atrás. O Ministério Público quer saber.
Aí você pode falar, pode ser gente que tá no esqueminha dele, não tem nada a ver com o general, não. Pô. Pode falar um negócio desse e fala, pô, tá ok, cada um tem a sua opinião. Agora fica um negócio. Quando é o avião presidencial, a coisa muda de figura, porque o avião presidencial